mas vou fazer uma apresentação rápida, né? Meu nome é Viviane Santos, eu sou contadora, eu atuo nessa área da contabilidade há mais de 32 anos, porque eu comecei como estagiária com 14 anos de idade. Depois trabalhei como estagiária num banco, depois trabalhei em diversos escritórios contábeis e Deus me deu a oportunidade de ter o meu próprio escritório. E por que eu tive essa oportunidade? Porque eu fui resolvendo os problemas das pessoas. A pessoa tinha um problema, eu ia, ajudava, sempre querendo contribuir para a vida das pessoas. E eu fiz um planejamento. Por que que eu gosto muito desse assunto de planejamento? E por que eu tenho autoridade para falar de planejamento? Que vários planejamentos que eu já fiz na minha vida deram certo. E o principal deles foi essa profissão de contadora. Porque desde pequena eu sempre quis ser contadora. As pessoas nem sabiam o que era ciências contábeis e eu falava, eu quero ser contadora, eu quero fazer faculdade de ciências contábeis. E eu morava numa cidade pequena, a faculdade era R$ 400, a condução para vir para Volta Redonda, que era onde tinha o curso mais perto, era mais R$ 400 e eu ganhava R$ 400. Então a conta não fechava. E um dia eu ouvi o anúncio de um concurso público estadual em que eu poderia ganhar R$ 1.053. Eu falei, opa, esse concurso vou fazer, é estadual, dizem que a prova não é muito difícil, eu passo, posso trabalhar em qualquer lugar, porque como é estadual, posso trabalhar em Volta Redonda, trabalhando em Volta Redonda, eu faço a minha faculdade, assim que eu terminar a minha faculdade, eu saio do concurso e vou viver da minha paixão, daquilo que eu gosto de fazer, que é a contabilidade. E aconteceu exatamente do jeito que eu planejei. Eu me formei em junho de 2009 na Faculdade de Ciências Contábeis. Em outubro de 2010, eu passei em primeiro lugar como contadora da Câmara Municipal de Pinheiral. E em fevereiro de 2010, eu saí desse concurso estadual. Então, aconteceu da maneira como eu planejei. Terminei minha faculdade, saí do concurso e fui viver daquilo que eu sempre sonhei viver. Só que eu não sonhava em empreender. Aí o empreendedorismo me encontrou e eu me apaixonei por ele. E todo mundo que fala de empreendedorismo comigo sabe que eu dou uma injeção de ânimo. Sou sempre uma grande incentivadora do empreendedorismo na minha história. Então, essa é a minha história. Tenho diversas outras pautadas em planejamento que deram certo. Então, eu tenho autoridade para te falar que se você planejar, se você trabalhar no seu objetivo com seriedade, com disciplina, com constância, você vai chegar onde você quer chegar. Tem que ser constante, porque como eu sempre falo, Deus ele não entrega nada grande a ninguém que não é constante. Então você precisa ser constante para conseguir os seus objetivos, para conseguir tudo que você vai traçar aqui. Aí nós vamos falar. Quem baixou o planner aí, viu que eu dei o nome do planner da raiz ao resultado. Então você vai ver que a temática desse workshop, ela é pautada no plantio, na semente, no cultivo. Por quê? A gente entende que quando você planta uma semente, você está esperando colher algo, e algo específico. Você plantou limão, você tem que colher limão. Você plantou morango, você vai colher morango. Então, o plantio é algo específico e a colheita será de acordo com o seu plantio. Então, tudo que a gente tem que começar da raiz, porque não adianta, você vai lá e vai colocar na terra uma semente de morango, você vai esperar que nasça no limão? Não vai. Então, a nossa base aqui vai ser plantando sementes financeiras. Porque uma colheita abundante vai ser definida pelas sementes que você vai plantar. E não tem como a gente falar, é muito fácil e
muito rápido, falar assim, ah, faz seu planejamento, pega o planner, anota tudo, escreve isso, escreve aquilo. Mas se a gente não tratar a raiz, não vai adiantar simplesmente pegar o planner e fazer o seu planejamento. Então, o que que a gente vai falar aqui e o que que é muito importante aqui? A mentalidade. Quando a gente fala de finanças, quando a gente fala de dinheiro, a mentalidade é algo fundamental e imprescindível. Se você não se propor a mudar a mentalidade, a mudar a forma como você pensa no dinheiro, vai ser complicado ter um resultado diferente. Vai ser muito complicado. Então, hoje você tem que estar disposto a mudar a sua mentalidade. Eu vou pensar sobre dinheiro de uma forma diferente. Eu vou pensar em finanças de uma forma diferente. Então, olha só o que eu escrevi aqui. Assim como uma colheita abundante começa com sementes bem escolhidas. Primeiro, nós vamos falar ali, semente bem escolhida. O que que eu quero colher? Então eu tenho que escolher bem a semente que eu vou plantar. E depois que eu escolher bem essa semente, eu vou cuidar. Tem toda uma preparação para você cuidar da semente antes de plantar. Quem já plantou algo aí sabe disso. Tem toda uma preparação, a terra adequada, o jeito como você vai molhar adequadamente, quantas vezes você vai regar, tudo influencia na colheita. Então, uma vida financeira organizada e próspera começa com as ações que nós decidimos plantar hoje. Então, a primeira ação sua já foi maravilhosa, que é estar nesse workshop, que é dedicar 2 horas do seu feriado à noite para estar aqui aprendendo, para estar aqui fazendo algo diferente, que é o seu planejamento. Então, cada decisão que você toma é como uma semente. O que você planta, você colhe. Então, hoje você tomou uma atitude, separar 2 horas para poder fazer um plantio diferente. Então, quais as sementes que a gente pode e deve plantar? Semente da educação financeira, que é o que você está fazendo aqui hoje, está querendo saber mais, está querendo. E essa busca contínua pela educação financeira não pode parar por aqui. Por isso que a gente vai ter o desafio das 52 semanas. Depois você vai receber o link do grupo do WhatsApp, onde toda semana eu vou colocar conteúdo, eu vou te lembrar que você precisa pensar nas suas finanças semanalmente. Então, isso já vai ajudar muito. A semente da disciplina, a gente tem que ter disciplina, nós vamos definir dia e horário também para você verificar suas finanças, a semente do controle, da poupança, tudo isso a gente vai trabalhar aqui com o planner. A semente do fundo de emergência, a semente da paciência. Quem aqui nunca plantou? Se você já plantou, você sabe que você tem um tempo para esperar. Cada semente tem o seu tempo para poder germinar. Então, nenhuma colheita vai acontecer da noite para o dia. Você tem que saber esperar o tempo certo. Então, tem que ter a semente da paciência, a semente da generosidade, né? Precisa haver. Toda prosperidade passa pela generosidade. Não tem como você prosperar se você não tiver generosidade. Então, pensa nisso. Reflete sobre a sua colheita, sobre o seu plantio versus sua colheita. O que você está colhendo hoje, pensa aí, reflete, se não é consequência daquilo que você plantou no passado. Com certeza é. Então, a partir de hoje, vamos plantar novas coisas. O que ficou para trás ficou, e de hoje em diante será uma nova história. Então, falando sobre plantio, mentalidade, eu vou te dar 3 insights para você dar um reset na sua mentalidade financeira. Agora vai, assim, dar um boom na sua mente. Primeiramente, eu já começo com o livro, com um insight, uma frase do Robert Kiyosaki, do livro Pai Rico, Pai Pobre, que é um clássico e sempre indico. No Planner tem a indicação desse livro, se você quiser aprender mais, ó, Semente da Educação Financeira.
Então, você quer mudar sua mentalidade, o jeito de pensar sobre dinheiro, leia esse livro. Se quem tiver filhos adolescentes, dê esse livro para ler, faça uma leitura obrigatória, estuda o livro com os filhos, é maravilhoso, maravilhoso. Então, ó, o que o Robert fala? O dinheiro é um excelente servo, mas um péssimo mestre. Aprenda a controlá-lo antes que ele controle você. E é verdade. Olha só, quantos casamentos acabam por problemas financeiros? Quando a gente está com problema financeiro, está com conta para pagar, a gente não dorme direito, a gente não tem paz, a gente fica totalmente atordoado. Então, o dinheiro, ele é um excelente servo, porque ele pode, ó, dar uma boa condição, dar uma boa educação, pode fornecer, se a gente tem uma boa condição financeira, a gente pode ajudar os necessitados, as pessoas que precisam. Então, ele é um excelente servo, mas um péssimo mestre. Então, hoje, nós vamos aprender a controlar o nosso dinheiro e não deixá-lo nos controlar. Se o dinheiro te controlava, a partir de hoje, ele não te controla mais, porque você já vai saber, eu tenho que controlar. É eu que estou no controle e não ele. Então, o primeiro insight que eu quero falar é esse aqui. O dinheiro é uma ferramenta e não um fim. Então, o dinheiro deve trabalhar para você, para mim, e ser um meio para alcançar os nossos objetivos e realizar os nossos sonhos, para ajudar as pessoas, para realizar os sonhos das pessoas, para contribuir com quem precisa e quem não tem um recurso, e não algo a ser acumulado sem propósito. Juntar dinheiro só por juntar, só para ter uma conta bancária altíssima, aí não dá. Você tem que pensar que o dinheiro, ele é uma ferramenta. E como toda ferramenta, a gente precisa saber usar. Então, sempre tenha na sua mente, o dinheiro é uma ferramenta e não um fim. E eu esqueci, gente, de falar, né, que isso daqui são partes do workbook, tá? Se você abrir o seu workbook, a gente já vai começar. Essa é a primeira parte ali do workbook, tá? São esses insights aí para dar um reset na sua mentalidade financeira. Então, eu não sei, se você estiver vendo pelo celular, talvez não vai dar para você abrir, né? O workbook agora não tem problema. Depois você pega ele, olha no celular ou então manda imprimir, aí que você achar melhor. Se você puder imprimir, vai ser ótimo, porque vai ser uma ferramenta maravilhosa para você. Mas essa é a parte que está lá no workbook, tá? Você que baixou não precisa anotar essa parte aqui, porque está lá. Então, ó, o primeiro insight foi esse: o dinheiro não é uma ferramenta, o dinheiro é uma ferramenta e não um fim. O segundo insight, o que você foca expande. Se você se concentrar naquilo que você deseja conquistar e não nas dificuldades financeiras, você vai ver que a sua vida vai mudar. Por quê? Se a gente foca na dificuldade, vem só dificuldade, cada vez mais dificuldade. Agora, se você foca na solução, no que você quer, em outra perspectiva, as coisas tendem a melhorar. Por isso que no início desse workshop a gente já falou o quê? A gente já declarou que 2025 vai ser um ano memorável, um ano que vai ficar para a história, porque a gente está plantando sementes novas, então vai ser um ano memorável, porque a gente já está tendo atitudes novas. A energia positiva, ela atrai oportunidade e abre caminhos para a abundância. Então, pensa naquilo que você está focando. Você está dando foco mais nos problemas, nas perdas, está se preocupando, pré-ocupando a sua mente. Pensa, qual é o seu foco nessa noite, nesse momento agora desse workshop? Qual é o seu foco? O seu foco está nas dificuldades, nas dívidas que você tem que pagar, naquilo que você tem que fazer, ou o seu foco está
em olhar novas oportunidades, como que eu posso fazer isso, como que eu posso crescer, porque a oportunidade está aí. A gente não pode olhar só crise, 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 mais notícia. Se a gente focar em mais notícia, se a gente focar em crise, aí a gente não avança. Aí a gente não vê a oportunidade. E o terceiro insight é: as oportunidades estão ao seu redor. Já adiantei essa daí, né? E quando a gente foca no negativo, a nossa mente já fica mais fechada para a oportunidade, aí você não vai enxergar. Então, nós precisamos treinar a nossa mente para identificar e aproveitar as oportunidades de crescimento. Muitas vezes elas aparecem disfarçadas de desafios ou mudanças inesperadas. Então, treina a sua mente. Quando você estiver pensando em coisas negativas, pensando em coisas que te deixam assim, ó, triste, para baixo. Ó, você quer ver que quando você está pensando errado, que você vem um peso sobre você. Quando você está preocupado demais, está pensando em coisas negativas, em coisas ruins, nas dívidas, nos problemas que você tem que resolver, nos boletos que você tem que pagar amanhã, traz até um peso, você já faz assim, ó. Você já faz assim. Então, na hora que você estiver assim, encolhido, pensando nos problemas, se preocupando, você lembra que você tem que treinar a sua mente para ver oportunidade. Se você estiver nesse âmbito de negativo, se você estiver focando no negativo, você não vai enxergar as oportunidades. Então, você faz um X mental. Uma vez o professor da faculdade me ensinou isso. Faz um X mental e anula aquele pensamento e escolhe uma outra coisa para você pensar, uma outra coisa melhor. Você fala, hoje eu estou nessa dificuldade, mas amanhã, um novo dia, eu vou ter outra oportunidade e eu vou avançar e eu vou conseguir. Qual a oportunidade que eu posso aproveitar hoje? Então, sempre pensa assim. Pensa nesses 3 insights, ó. O dinheiro é uma ferramenta, ele não é um fim. O que você foca expande e as oportunidades estão ao seu redor. Você precisa treinar a sua mente para identificar as boas oportunidades. E uma delas é eliminando os pensamentos negativos, os pensamentos de preocupações, porque quando a gente está preocupado, a gente está ocupando a nossa mente antes da hora. E você pode fazer um levantamento. A maioria dos problemas, a maioria das coisas que você ficou preocupado, não aconteceram. Então, elimina. Você não pode resolver hoje, você não pode fazer nada a respeito hoje, não tem nada que você possa fazer agora que vai mudar essa realidade, então não precisa ficar pensando. Porque tem pessoas que falam assim, ai meu Deus, amanhã eu preciso ter aquela conversa séria com aquela pessoa, eu vou falar isso, eu vou falar aquilo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Mas você pode falar com a pessoa agora? Você pode conversar com a pessoa agora? Você pode falar isso ou aquilo agora? Não pode, vai ser amanhã. Então, amanhã você chega lá e fala. Não ocupa sua mente antes da hora, à toa. Combinado? Então, você vai pegar qual é o insight que você vai aplicar primeiro. Sempre, vocês vão ver que eu vou conduzir esse workshop levando você a refletir e a pegar uma coisa, pelo menos uma coisa, e aplicar. Então, você vai escrever aí no chat. Hoje eu vou aplicar pelo menos uma coisa que eu aprendi aqui. Pelo menos uma coisa eu vou aplicar. Você se compromete comigo de aplicar pelo menos uma coisa. Então, me fala aí, qual insight que você vai aplicar primeiro? Vai ser esse de pensar que o dinheiro é uma ferramenta? Vai ser, você vai observar seus pensamentos e verificar o que você está focando para você focar da maneira certa, ou você vai primeiro treinar a sua mente para as oportunidades? Me fala aí, o que mais chamou a sua atenção, o que mais você se identificou? Pode ir colocando no chat. Para o pessoal que chegou depois, vocês podem colocar, conforme eu for falando, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma questão que quiser comentar, pode colocar no chat, tá? Que entre uma tela e outra, eu vou ler aqui os comentários, tá? Aí me fala se fez sentido. Ó, a Maria está falando, segundo, que é o que você foca, expande.
Então, eu vou deixar aqui para que vocês possam ver, ó, quais são eles. O dinheiro é uma ferramenta, o que você foca expande e as oportunidades estão ao seu redor. Então, precisa treinar a sua mente para enxergar a oportunidade. Olha, o que é o foco expande, é isso aí. Todo mundo, então, prestar atenção no foco. Então, vamos, que a hora voa. Então, ó, no workbook tem lá essa parte. Tem uma parte aqui, qual insight você decidiu aplicar primeiro? Então, se você for imprimir, o que é ótimo, imprimir, você vai lá e anota. Pode anotar, pode anotar aquilo que você decidir. Por exemplo, a maioria aqui colocou que você foca expande, né? Então, anota nessa parte do workbook, tipo assim, o meu foco está nisso, nisso e nisso, mas a partir de agora eu vou focar nisso, nisso e nisso. Então, tira o seu foco das dificuldades, tira o seu foco das preocupações e anota o que você vai focar. Eu vou focar em ter novas ideias, eu vou estudar, por exemplo, quem tem negócios, né? Quem trabalha, tem empreendedor, né? Quem é empreendedor, tem empreendimento, tem um negócio, pensa em estudar negócios que deram certo, pensam em verificar novas oportunidades, abrir a mente, onde eu posso melhorar, onde eu posso divulgar o meu negócio, o que que as pessoas que estão tendo sucesso, que estavam no mesmo estágio que o meu e hoje avançaram e hoje cresceram, foi porque fizeram o quê? Que você também pode fazer. Quando você muda o seu foco, você vai ver que as oportunidades começam a acontecer, de verdade. Então, agora definido os insights, nós vamos falar de 5 chaves para ter sucesso no seu planejamento financeiro. Daqui a pouquinho, nós vamos passar para o planner, que é a parte prática do planejamento. Mas você precisa ter essa atenção nessas 5 chaves para que você tenha sucesso. Você não pode pegar o planner e simplesmente deixar de lado durante o ano de 2025, porque se você não fizer nada a respeito dele, aí não vai adiantar. Lembra lá? Plantio certo, colheita certa. Então, muitas pessoas, eu fiz esse planner, a primeira edição dele foi em 2023. Então, muitas pessoas tiveram acesso a ele em 2023, mas a maioria delas não tiveram 2023 diferente, porque deixaram para lá, não aproveitaram o conhecimento. Então, se vocês estão aqui, estão investindo esse tempo, aproveita esse conhecimento e a gente precisa dessas chaves para abrir esse baú. Até coloquei a foto aqui do baú, um baú do tesouro, né? Ele fechado aí, os cadeadinhos representam que tem 5 chaves para a gente abrir o baú. Então, a gente precisa dessas chaves, porque muitas das vezes, o que representa esse baú? É um tesouro que a gente já tem. A gente já tem todas as possibilidades para gerar mais recursos, para ser mais próspero. A gente já tem. Basta a gente ter as ferramentas certas e tomar as atitudes certas, que a gente vai ter resultado diferente. Então, a primeira chave para você ter sucesso no seu planejamento financeiro é definir metas claras. Claras. Você tem que saber exatamente o que você deseja alcançar e estabelecer prazos realistas para isso. Então, é isso que a gente vai fazer no nosso planner. Nós vamos lá colocar metas claras e nós vamos saber exatamente o que é. Por exemplo, se você quer um carro, eu quero comprar um carro em 2025. Qual carro? Qual a marca? Qual o modelo? Qual o ano? Qual a cor? Você precisa ter a meta clara. Qual é o valor desse carro? Quanto ele custa? Então, metas claras para você saber exatamente o que você deseja e qual o prazo que você vai alcançar.
Então, você vai ver o valor do carro, você vai ver o valor que você pode juntar para poder ter aquele carro, dar uma entrada no carro, o valor da prestação que você pode pagar. Isso tudo tem que ser realista, tem que estar ali. Mas só que quando você deixa isso só na sua mente, eu quero um carro. Quando der, eu compro um carro. Mas você nem pensou no valor do carro, qual é a prestação. Você não pesquisou o valor dele, quanto você tem que dar de entrada, se há alguma possibilidade de comprar o carro. Às vezes, quando você já está se preparando, por exemplo, aí você vai juntando ali o dinheiro da entrada do carro. Aí pode ser que surja uma oportunidade, alguém querendo vender um carro rápido, precisando daquele recurso, aí você já está preparado. Então, é uma outra frase também que eu costumo falar muito. Quando a oportunidade chegar, que ela me encontre preparada. Eu sempre costumo falar isso. Porque o meu pai, quando eu tinha 9 anos, ele me ensinou uma lição que eu nunca mais aprendi, nunca mais esqueci. Eu aprendi naquele dia e nunca mais esqueci. Ele falou: filha, a oportunidade tem cabelo na frente e a careca atrás. Se ela passar, você não pega nunca mais. Então, tem oportunidades que passam e que a gente nunca mais vai ter outra igual. Então, sempre tenha isso na sua mente. Sempre tenha isso com você. Que se a oportunidade chegar, que você esteja preparado para poder aproveitá-la. A segunda chave é criar um orçamento realista. Então, nós vamos fazer no Planner também, nós vamos mapear as nossas receitas, despesas, entender para onde o dinheiro está indo. Para quem quiser fazer isso mais detalhado, depois eu vou enviar também uma planilha de orçamento pessoal. Então, quem souber lidar aí com Excel, pode fazer na planilha. Mas eu sou do seguinte pensamento: se você não sabe usar Excel, não sabe usar planilha, pode fazer no caderno. Funciona super bem. Tem um caderninho lá, vai anotar tudo que entra, anotar tudo que sai, tá tudo certo. Se quiser imprimir o seu plano e anotá-la também, vai ter espaço para isso e vai dar super certo. Se não mexe no computador, não mexe com Excel, não sabe mexer no Excel, tá tudo bem, mas não deixe de fazer por conta disso. A terceira chave, adotar o hábito de poupar regularmente. É outra coisa que a gente vai aprender também. A gente vai poder controlar no planning. Então, o desafio de 52 semanas também vai nos ajudar muito com isso, porque toda semana você vai ter aquele hábito de poupar. E você vai ver que o desafio ele começa com R$ 1. É um depósito lá na caixinha do Nubank, eu vou mandar todas as instruções no grupo. Tem um aplicativo também para controlar, é bem legal. Eu já até defini o meu alarme aqui do meu aplicativo para o primeiro domingo de janeiro de 2025, que é o dia 5. Então, para fazer o primeiro depósito, a gente vai começar no dia 5 de janeiro de 2025 com R$ 1 e termina o desafio de 52 semanas com mais de R$ 1.000. Então, você vai ver para que você vai fazer esse desafio. Você vai ter um objetivo, é para fazer uma viagem, é para pagar alguma coisa, é para comprar alguma coisa. Então, vai ter um objetivo lá definido, você vai colocar a foto lá, bonitinho, ou no aplicativo, ou então vai onde você achar melhor, num papel, vai imprimir. E você vai ver, começa com R$ 1, depois na outra semana R$ 2, R$ 3, até chegar na última semana lá, que vai fazendo esses depósitos gradativamente até chegar na última semana com R$ 52. E o que a gente vai ter a nosso favor? Os juros compostos. Então você vai ver que nessa questão do controle das finanças, não é o valor. Porque muitas das vezes a gente fica esperando assim, eu tenho que ter muito dinheiro, eu só vou poupar se eu tiver R$ 1.000 para investir no mês, se eu tiver R$ 500. Mas não, você pode começar com R$ 1. As pessoas que começaram lá no grupo do desafio de 52 semanas, eles começaram com R$ 1 e terminou as 52 semanas com 1.000 e poucos reais. Mas durante o desafio, tinha pessoas que colocavam mais.
Porque eu falava assim, não, só R$ 10 é muito pouco, eu vou colocar 20, eu vou colocar 50, eu vou colocar 100. Então, teve várias pessoas que terminaram com um saldo muito maior. Por quê? Porque acostumou, porque gostou de ver o dinheiro render. Então, sabendo que se depositasse mais, ele ia render mais, ia ter mais resultado, aí veio o incentivo. A nossa mente, ela trabalha com recompensa. Então, se você vê lá na caixinha do Nubank o juro composto trabalhando a seu favor, se você vê que tudo ali está rendendo, o dinheiro que você está colocando está rendendo, aí vai te impulsionar ainda mais. E você fazendo no mesmo dia da semana, por exemplo, a gente pulou todo domingo, que é o melhor dia que eu acho da gente fazer planejamento, da gente sentar para ver as questões, né, da nossa semana, que a gente já começa a semana com tudo resolvido. Mas se você acha que é outro dia melhor, acha que segunda é melhor, não tem problema. Mas aí todo domingo você já sabe, chega ali, ó, no 10º depósito, você já está no automático. Você sabe que domingo você tem que depositar. Então já vem na sua mente, opa, hoje é dia, hoje é dia, hoje é dia, eu vou colocar o dinheiro lá. Aí depois que vira um hábito, entra no sistema automático da nossa mente, aí você criou o hábito e vai ser maravilhoso. Aí você não precisa fazer força mais, já virou um hábito. A quarta chave é monitorar e ajustar o seu planejamento. Então, não se preocupe, não fique tenso de achar, eu vou ter que ajustar. Eu achei que eu ia conseguir poupar R$ 100 por semana, mas não vou conseguir. Mas pelo menos você coloca R$ 10. Você coloca R$ 1. O que você não pode é parar. O que você não pode é desistir. Por exemplo, esqueceu uma semana, esqueceu de anotar um mês, esqueceu de fazer o depósito lá do desafio por uma semana, faça na outra. Não tem problema, recomeça. O erro que muitas pessoas cometem é assim: eu não consegui depositar essa semana, eu não vou fazer mais não. Não, chega, eu já desisti. Já desiste ao invés de recomeçar. Por quê? Porque é melhor faltar uma semana, mas você conseguir fazer 51, do que você desistir na terceira. Aí não fazer mais, não criar o hábito, não dá nem tempo de criar o hábito. As pesquisas demonstram, e depois eu vou colocar lá no grupo também, das 52, no desafio das 52 semanas, que a maioria das pessoas desistem das metas que traçam, do planejamento que fazem, em fevereiro de cada ano. Olha só, muitas das vezes as pessoas estão fazendo planejamento, traçando meta, novembro, dezembro, janeiro. Ainda em janeiro, muita gente faz planejamento anual. Em fevereiro, a maioria já desistiu. Tem até o dia da desistência, para vocês terem uma noção. Depois eu vou colocar essa matéria lá no decorrer do ano que vem, eu vou colocar isso lá para que a gente não caia nessa estatística. O objetivo do desafio de 52 semanas do grupo do WhatsApp, que depois vocês vão receber o link, é esse: é não nos deixar cair na estatística daqueles que desistem, porque a gente vai até o fim. Então, nós precisamos monitorar sempre. Porque se você não revisa o seu orçamento, o seu planejamento, as suas metas com frequência, com regularidade, você não tem como saber se você está conseguindo atingir, o que está funcionando, o que não está funcionando. Isso é totalmente plausível. Você pode mudar o seu planejamento no decorrer do ano de 2025, não tem problema algum. Pode adaptá-lo à sua realidade, à sua necessidade. Só que você precisa revisar e não deixá-lo para lá. Monitora, revisa, ajusta tudo que for necessário. Quinta chave é manter a disciplina e a constância. Não tem jeito.
O sucesso financeiro é construído com ações pequenas e consistentes ao longo do tempo. Então, você vai melhorando de pouquinho em pouquinho. Se você decidir aplicar tudo que você vai aprender aqui nesse workshop, já aprendeu até aqui e ainda vai aprender daqui para frente, você não vai conseguir aplicar tudo de uma vez. Por isso que eu falei, para vocês fazerem um combinado comigo, que vão aplicar pelo menos uma coisa imediatamente, para já selar, para já valer a pena essas 2 horas que a gente vai passar junto aqui. E já se foram, né? Quase 1 hora. Então, você tem que fazer valer a pena esse tempo que você está aqui. Então, pequenas ações, 1% melhor a cada dia. Pequenas coisas, pequenos cortes que você vai fazer. Às vezes, eu tô gastando demais aqui e ali, se a gente vai ver com mais detalhes no plano. Então, não adianta. Se você não tiver disciplina, se você não for constante, não vai dar certo, ok? Isso é uma coisa básica. Eu falei no início que muitas coisas que você ouviria aqui, pode ser que você já ouviu de alguma outra forma, em outro lugar. Mas só que a gente tem que pensar uma coisa: o que a gente está aplicando? O que a gente está aplicando? Tá? A gente precisa aplicar pelo menos uma coisa para a gente poder ter o resultado diferente. Então, como a gente fez lá no Insight, que a gente ia escolher um Insight, depois, com o seu workbook, você vai pegar as 5 chaves que a gente viu aqui, todas 5, e vai falar assim: olha, qual que eu vou decidir aplicar primeiro? Definir metas claras, a gente já vai fazer hoje. Criar um orçamento realista, adotar o hábito de poupar, a gente já vai ver tudo isso hoje. Monitorar e ajustar o seu planejamento e manter a disciplina e a constância. Então, você vai falar qual chave eu vou usar primeiro para poder abrir aí o baú onde está o meu tesouro. E passando para outra tela, o que eu falei lá na quinta chave, vamos voltar aqui, ó, nessa quinta chave, o que eu falei? Que o sucesso financeiro, ele é construído com ações pequenas e consistentes ao longo do tempo. Então, que a gente precisa manter a disciplina e a constância para ter sucesso. Então, qual é o maior vilão que nos impede de colocar em prática o planejamento financeiro? É a indisciplina. Pode falar comigo. Vamos dar uma pausa aqui para vocês interagirem. Eu não gosto de falar sozinha, eu gosto de interação, por isso que eu gosto de fazer ao vivo. Então, eu quero ouvir vocês. Para esse ano de 2024, vocês fizeram um planejamento? Vocês traçaram a meta, alguma meta para 2024? Me conta aqui um pouquinho, eu quero ouvir vocês. Eu quero que vocês interajam comigo aqui. Quem veio, o que veio com dificuldade, por que está aqui hoje para fazer esse workshop, o que você espera ao ter acesso ao seu planner, o que você espera? Fala para mim, a dificuldade que você tem nessa área, se você fez o planejamento e não conseguiu cumprir. Opa, não internet, está. Vocês estão me ouvindo bem? Deu que a minha internet deu uma instabilidade aqui. Tá me ouvindo? Então, fala comigo aí. Quem fez o planejamento, se conseguiu cumprir tudo, o que teve mais dificuldade, me conta aqui no chat. Me conta aqui, se é a primeira vez que faz um planejamento financeiro, se já fez outras vezes, escreve aqui no chat para mim.
Sim, a Viviane, a Rafaela. Sim, o quê? Vocês já fizeram planejamento? Ó, a Viviane está falando aqui, não fiz um planejamento, mas 2025 vai ser diferente. Ótimo! É por isso que você está aqui. Ó, particularmente eu nunca fiz, vai ser a primeira vez. Uau! Que legal, que legal. Eu já fiz, só que não consegui ter constância na poupança, Mariette. Isso vai ser totalmente diferente no grupo do desafio. Você vai ver que você vai vencer isso, vai ser constante, vai ser uma nova história 2025. A Luciene, primeira vez que vou fazer. Uau, que legal, que legal. Então, ó, vocês vão ver que um dos maiores, o maior vilão é a indisciplina. É você não ser constante no seu planejamento. É você deixar para lá. É você começa com muita empolgação, faz lá, até pega o plano, vai preencher, mas precisa da disciplina para você voltar lá, sempre estar revisando e fazer aquilo que você se determinou fazer. Então, por que que isso acontece? Falta de hábito. Por quê? Não define um dia, não define um horário para fazer. Se você deixar vago, se você deixar solto, aí é mais difícil de criar um hábito. Então, a nossa mente trabalha melhor quando você define um dia, define um horário, aí você faz sempre naquele mesmo dia, naquele mesmo horário, coloca até seu celular, um alarme no seu celular, que aí é melhor ainda. É o que a gente chama de alarme da diligência, que a gente vai ver lá no planner. Então, você começa a criar um hábito, fica muito mais fácil. Procrastinação. Ai, depois eu faço, amanhã eu faço, mês que vem eu faço. Isso, ó, é sinônimo de fracasso. Então, você já colocou, quando a gente procrastina, é porque a gente já colocou na nossa mente que vai dar errado. Aí a gente sempre vai empurrando com a barriga. Expectativas irreais, que às vezes, por isso que a gente falou, ó, nós vamos colocar metas realistas, ousadas, podem ser ousadas, mas realistas, que realmente podem acontecer. Porque quando a gente coloca uma meta que não é realista, a gente tende a se decepcionar, a se frustrar. Por exemplo, no ano passado, eu coloquei no meu quadro dos sonhos, né? Sempre faço quadro dos sonhos, e eu há muitos anos eu queria emagrecer, eu queria chegar aos 70 quilos. E eu colocava sempre no meu quadro de sonhos lá, 70 quilos, mas eu nunca queria abrir mão. Eu não queria ir para academia, eu não queria comer direito, eu não queria obedecer o que os médicos falavam, nutricionista. Eu ia nutricionista, eu ia no personal trainer, eu ia no médico, mas eu não obedecia a ninguém, eu não fazia nada que eles falavam para eu fazer. A nutricionista passava uma dieta, eu não seguia. O personal passava um treino, eu não fazia nada, não ia na academia, ficava só arrumando desculpa. Ai, eu tô passando mal, ai, eu não tô muito bem, não. Ai, eu dormi tarde, ai, eu preciso descansar. Olha só, a minha mente falava assim para mim: ai, eu trabalhei tanto, eu posso dormir mais um pouquinho, né? Ao invés de treinar, eu ficava dormindo. Olha só, aí eu conseguia chegar no objetivo? Por muitos anos eu não consegui. Só que nesse ano de 2024, eu falei: eu vou terminar 2024 diferente. Tanto que uma das minhas metas foi seguir a dieta que a nutricionista me passar, seguir o treino que o personal me passar, seguir o que o médico mandava fazer. Porque o médico passava vitamina, passava exame, mandava eu voltar, não voltava nada. Você vê, eu segui. E eu me determinei. Se eu quero pesar os 70 quilos, se eu quero emagrecer e chegar aos 70, eu preciso fazer, eu preciso obedecer. Tem um plano de ação e eu preciso seguir para conseguir o meu resultado. E hoje eu posso ver, né? Aí consegui chegar nos 70, estou abaixo até. Então eu consegui um resultado até melhor. Mas você vê, tudo tem um preço para pagar. Então você não acha que os objetivos que você vai definir hoje do planejamento financeiro, para as suas finanças mudarem, você vai ter um preço a pagar. Você vai ter que decidir pagar um preço. Vai ter coisa que não vai ser agradável de você fazer, não. Só que você tem que pensar no resultado que você quer colher. Lembra lá das sementes? O que você plantar, você vai colher. Então, se você quer um resultado financeiro diferente, você vai ter que plantar as sementes certas, vai ter que cuidar da semente
para ter resultado diferente. Gastos impulsivos, a gente gasta muito impulsivamente. Então, como que a gente sai dessa impulsividade? Fazendo perguntas. Eu preciso disso? Eu preciso disso para agora? Isso cabe no meu orçamento? Isso está de acordo com as prioridades e objetivos que eu defini no meu planner? É para isso que serve o planner. Você vai ter objetivo definido, escrito no planner. Então você vai ver, isso aqui que eu estou gastando vai atrapalhar o meu objetivo. Por que eu não vou conseguir fazer meu depósito na caixinha do Nubank no dia do desafio? Porque às vezes eu gastei na impulsividade, vai faltar o dinheiro para poupar. Então, isso tudo você vai pensar. Vai chegar no domingo, a hora que você olhar seu planner, a hora que você entrar no Nubank para fazer, ou qualquer outro banco, outra conta que você escolher, é livre. Eu só falo do Nubank porque lá é bem fácil, bem prático, não tem taxa. Então, você vai falar assim: faltou o dinheiro da poupança do investimento. Mas por que que faltou? Porque naquele dia eu agi com impulsividade. Eu não precisava daquilo, eu não precisava gastar aquele dinheiro, mas eu fiz, porque eu agi no impulso, eu agi sem pensar. Aí, quando você vai refletindo, aquilo te traz dor, porque vai estar escrito, você tem um objetivo, você sabe que aquilo atrapalhou o seu objetivo, então a sua mente, ela não vai querer sentir dor de novo e depois ela vai acostumar. Cada vez que você agir na impulsividade, ela já vai trabalhar para falar, olha, vai te atrapalhar no objetivo, hein? Aqui vos fala alguém que já foi descontrolada nessa área financeira e venceu. Eu senti até um prazer na hora que fazia aquele barulhinho na máquina de cartão de crédito. E hoje, por fazer essas perguntas foram libertadoras para mim. Eu preciso disso realmente. Eu preciso disso para agora. Isso aqui vai atrapalhar algum recurso? Vai tirar dinheiro de algum objetivo que eu tracei? Então, essas são perguntas importantes para a gente fazer. Falta de clareza, a gente não vai ter mais, porque agora no plano a gente vai fazer o nosso planejamento com total clareza. E como superar esse vilão? É o que a gente está falando aqui. Começar com pequenos passos, criar uma rotina de revisão. Olha, tudo que eu estou falando. Usar ferramentas de controle, que é sempre voltar nesse workbook, ler, ver o que você anotou, ver o quanto você evoluiu, automatizar tarefas financeiras. Então, se você tem conta no Nubank, por exemplo, lá ele permite que você programe os depósitos para serem feitos. Aí isso é ótimo, porque ele já fica te avisando lá que tem um depósito programado, você vai ter que colocar o dinheiro lá. Aquilo já vai te avisando. Automatizar as tarefas é maravilhoso. E trabalhar a sua mentalidade. Então, sempre, a gente já falou aqui, pensou negativo, te trouxe um peso, fez você curvar a cabeça na hora que você está pensando, te trouxe um peso, você já sabe que aquilo não é a coisa certa para você pensar. Então, faz um X mental, isso eu não vou pensar, não vou ocupar minha mente antes da hora. Então, para a gente seguir em frente, a gente precisa olhar para trás. Antes da gente seguir para fazer o nosso plano, a gente precisa olhar para 2024. Quais foram os maiores desafios financeiros em 2024? Quais conquistas financeiras você teve? Quais hábitos financeiros você gostaria de melhorar? Agora eu vou te dar um tempinho, 30 segundos, dá? Que depois você só anota aí rapidinho, para a gente não parar muito tempo, que já se foram 1 hora aí do nosso workshop, já estamos na metade do nosso workshop. Então, você vai agora anotar. Eu não sei quem baixou a planilha. Lá na planilha, tem mais detalhadamente essa questão. Tem perguntas lá para você traçar a sua perspectiva total do ano de 2024. Então, baixa a planilha, vai lá na planilha, coloca o que você recebeu, o que você pagou. Pode ser por estimativa, tá?
pode ser por estimativa. Responde todas as perguntas que estão lá na planilha para você fazer uma revisão. Por que que essa revisão é importante? Essa revisão é importante para que você possa traçar metas e objetivos claros e realistas para 2025. Porque se você não fizer essa revisão de forma apropriada, você vai continuar com um objetivo que não vai funcionar para você. Você já colocou. Eu olhava lá certos objetivos, eu falava assim, mas meu Deus, se eu não estou tendo a disciplina, a constância de fazer isso aqui, como que eu vou conseguir? Como que eu vou conseguir? Não tem como conseguir. Então, qual o preço eu vou ter que pagar? Por que que não aconteceu? Ó, você vai traçar lá, você vai anotar aí. Quais os maiores desafios financeiros que você teve em 2024? Para pensar, analisa. Por isso que eu falei que esse conteúdo vai ser importante, esse workshop vai ficar gravado, para que você possa visitá-lo mais vezes. Então, senta, assiste ele depois, com calma, pausa o vídeo, faz cada exercício com calma, refletindo, para que você possa fazer o seu planejamento de 2025 de forma efetiva, de forma que realmente funcione.